Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Amém? Vamos dar mais um forte aplauso ao Senhor nessa noite. Louvar o nome dEle nessa noite. Exaltar o nome do Senhor. Deus é digno, irmãos. Deus é digno da nossa adoração, do nosso louvor. Deus é digno de tudo. Deus é digno de honra, de glória. Pai, nós te louvamos nessa noite. Nós adoramos o teu nome, Pai. Nós adoramos a ti, Senhor. Nós glorificamos a ti. Nós te exaltamos. Nós rendemos graça a ti. Nós te pedimos, Espírito Santo, nessa noite. Fala aos nossos corações. Ministra aos nossos corações nessa noite, Espírito de Deus. Espírito de Deus, fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz. No ambiente de glória, nós sabemos que tu estás nesse lugar, Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a ti. Todos que estão nesse ambiente sejam tomados pela tua presença nessa noite. Enche esse lugar, Pai, com a tua glória. Enche esse lugar com a tua glória. Nós queremos te ver, Senhor. Nós queremos tocar a tua face. Nós queremos olhar nos teus olhos e dizer que tu és o nosso Senhor, que tu és a nossa força. Nós nos voltamos para a adoração a ti. Nós nos voltamos somente para adorar o teu nome, para louvar a ti, para enaltecer a ti, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite sedentos e famintos pelo Senhor, porque nós queremos o Senhor. E nós queremos continuar dando a ti este culto de louvor, de adoração a ti. Espírito de Deus, toma esse ambiente. Toma as nossas vidas. Anjos do Senhor, toma esse lugar. Vem com a palavra, Pai. Vem com a tua palavra, Jesus. Vem com a tua palavra, Pai. Vem com a tua palavra, Espírito Santo. Vem com as tuas revelações. Gera em nós. Oh, gera em nós. Gera em nós a tua vida, Pai. No nome de Jesus nessa noite. No nome de Jesus. E para a glória de Jesus nós oramos a ti, Pai. Nós glorificamos a ti. Nós te exaltamos, Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Está dando para vocês me ouvirem aí, irmãos? Eu acredito. Nós estamos num ambiente em quando Deus fala conosco. Um ambiente de glória, um ambiente profético. Eu tenho convicção e certeza, irmãos, nesses dias que o inimigo tem tirado as pessoas de ouvir uma palavra que vai mudar a vida da pessoa, transformar a vida de uma pessoa. Uma palavra só, irmãos, ela tem um poder de mudar as nossas vidas. Eu recebi só uma palavra no dia das premissas aqui, só uma palavra, como flecha que será lançada ao alvo. Só uma palavra mudou a minha vida. Só precisei de uma palavra para mudar a minha vida. Só aquela palavra mudou a minha vida. Com aquela palavra Jesus se manifestou para mim. Só uma palavra que a gente não... Irmãos, não fique pensando que os céus ele não se revela, porque ele se revela. E os céus vêm para qualquer pessoa que tem fome e sede. Todas as pessoas que têm fome, que têm sede de Deus, ele vem. Ele vem. E ele vem para as nossas vidas. Então nós temos que ser pessoas famintos. Famintos por quê, pastor? Famintos por Deus. Quantos de vocês querem alcançar uma perfeição em Deus? Uma maturidade em Deus? E o que é que Deus, qual é a instrução bíblica? Qual é a instrução do próprio Deus, do próprio Pai para nós? Qual é a instrução para a perfeição? Eu quero ser perfeito em Deus. Então qual é a instrução que o Senhor me dá? A instrução que o Senhor me dá é assim: anda na minha presença e ser perfeito. Andar na presença dele e ser perfeito. Essa foi a instrução que Deus deu para Abraão. Essa foi a instrução que Deus falou com Abraão. E essa é a instrução para nós.
Então, se eu quero atingir um grau de maturidade, de perfeição em Deus, ser uma pessoa madura, uma pessoa, para não ser mais uma pessoa inconstante, para uma hora estar com o Senhor e outra hora não estar com o Senhor, fraquejando diante do Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar na presença dEle. Porque eu andando na presença dEle, Ele diz: eu vou ser perfeito, eu vou atingir a perfeição. E aí, irmãos, eu tenho que me voltar para a adoração a Deus. Eu falei com vocês aqui, o ser humano nasceu com sede de adoração. Ele tem dentro dele isso, de adoração. Adoração na vida de uma pessoa, ela vai se dando como tudo, se ele corrigir a adoração dele. Se você não adorar a Deus, você vai adorar qualquer outra coisa. O que você não vai ficar é sem adorar alguma coisa. Você vai adorar a sua casa, você vai adorar o seu carro, você vai adorar o seu som, você vai adorar um cantor gospel, você vai adorar um time de futebol, você vai adorar um atleta, você vai adorar qualquer coisa. Você vai levantar qualquer coisa como ídolo seu, porque você foi colocado, você a sede de adorar. Então você vai ter, isso aí não tem jeito, todas as pessoas, ou você corrige isso, porque a Bíblia diz que o único que é digno de adoração é o Senhor. Se eu não adorar o Senhor, você vai me ver adorando qualquer coisa. Qualquer coisa vai tomar o espaço na minha vida, e eu vou começar a adorar. E é tão importante a adoração, é tão importante, irmãos. Uma coisa assim de suma importância é a adoração. No princípio de todas as coisas, quando começou todas as coisas, lá em Gênesis, no capítulo ali 1, Deus cria céus e terra. Depois Deus faz Adão, e de Adão Deus tira da costela de Adão Eva, forma aquele casal lindo. E nós sabemos que o que é que acontece? Deus dá todo o jardim, todo o Éden, toda a terra para Adão, entrega tudo a Adão. E Adão peca, Adão se separa de Deus. E quando Adão peca, Adão dá tudo de volta, tudo que Deus deu a ele, ele transfere tudo para Satanás. Dá tudo a ele. Então está tudo na mão dele. Quando Jesus Cristo chega na tentação, para você prestar só atenção numa coisa, que o nosso adversário, Satanás, ele imita, ele gosta de imitar as coisas de Deus. Ele não cria nada, ele não sabe nada, ele não tem criatividade nenhuma. O único criador aqui que cria todas as coisas é Deus. Então quem tem criatividade é Deus, e quem sabe fazer as coisas é Deus. Satanás apenas imita. Ele só sabe fazer isso, imitar. Então quando ele percebeu que o homem entregou tudo para ele, que foi tudo dado a ele, que toda a terra estava dada a ele, ele tinha na mão um reino, ele tinha na mão um governo, ele tinha na mão a terra. Isso estava na mão dele. E Jesus veio para restaurar esse governo, para devolver isso de volta ao homem, para entregar isso de volta ao homem. Então Jesus tinha que passar por um teste, Jesus tinha que passar por uma aprovação. E a aprovação que Jesus tinha que passar era exatamente contra Satanás. E a Bíblia diz que ele é levado ao deserto, e por 40 dias Jesus fica em jejum. E durante 40 dias Jesus é tentado no deserto por Satanás. E em uma das tentações, Satanás oferece pão, manda ele pular do pináculo do templo. Mas eu quero que vocês prestem atenção na última coisa que Satanás faz. Tudo que ele tem nas mãos, ele dá a Jesus. Tudo que foi dado a ele, ele diz assim, ó: se tu prostrado, se tu se prostrar, e ele diz assim, e me adorar, eu te darei todos os reinos deste mundo. Eu queria que você prestasse atenção a uma coisa: Satanás daria tudo para Jesus se prostrar e adorar. E Jesus tem uma resposta imediata, diz: vai-te, Satanás. Vai-te, Satanás. Somente ao Senhor Deus servirás, e somente a Ele o adorarás. Mas o que eu quero que você entenda é que Deus quer te tirar desse nível. Deus quer te tirar dessa situação que você se encontra. Porque Deus não tem isso para você. Deus tem coisa melhor para você. Você entende? Deus tem algo superior para você.
Deus tem algo que você nem imagina. Deus tem coisas para você que você não sabe. O Deus que você serve é um Deus estrondoso, é um Deus imenso, é um Deus extraordinário. Você não consegue compreendê-lo. É um Deus exagerado no que Ele vai fazer com o homem. Então o nosso Deus, é esse tipo de Deus, é esse Deus que nós servimos. Ele é um Deus que quer o melhor para nós. Então Ele quer te tirar exatamente desse lugar. E Ele quer te tirar desse lugar, não para um lugar pior, Ele quer te colocar num lugar melhor. Ele quer que você alcance, suba mais, que você chegue em um nível maior. Então Deus está querendo fazer isso. Ele mesmo quer fazer isso com isso. Então o que é que falta? O que falta hoje nas pessoas? Por que é que as pessoas não conseguem? Elas não conseguem alcançar um nível maior em Deus. Elas não conseguem chegar mais alto em Deus. Por que é que elas não conseguem viver uma vida de vitória? Por que é que elas não conseguem viver uma vida constante em Deus? Por que é que elas não conseguem assim ser firmadas em Deus? Por que é que elas são facilmente atraídas por outras coisas? E por que é que elas conseguem voltar com tão rapidez para as outras coisas? Por que é que elas conseguem de uma maneira assim deixar o Senhor tão rápido? Conhece e deixa tão rápido. Por que isso? Por que é que acontece isso? Porque uma pessoa está hoje aqui no fogo, na presença de Deus, com a glória de Deus nele, e passa-se os dias e tão rápido ela consegue sair e se volta, se enfraquece e não fica mais com o Senhor, não se fortalece mais com o Senhor. Quero te dizer, Deus quer te tirar desse lugar, quer arrancar você daí. Deus quer te colocar em um lugar, na presença dele, deixar você perfeito na presença dele. E Deus quer suprir você de tudo. Amém? Deus quer suprir você de tudo. Deus quer deixar você suprido de tudo. Tudo que você precisa, Deus quer colocar em você, quer dar a você. Mas você precisa entender essas coisas. É só uma palavra que você precisa compreender. É só uma palavra que te falta: entendimento. Você só precisa, dentro do Evangelho, entender algumas coisas. E quando você entende, você tem condição de desfrutar. Porque se você não entender o Evangelho, você vai apenas contemplar as vitórias de quem está entendendo, de quem está contemplando, de quem está entendendo, de quem está com o Senhor. Você apenas visualiza as vitórias de outras pessoas. Se você estiver dentro do Evangelho, ou chegou, ou está fora, você só pode contemplar com os teus olhos e ver as outras pessoas que estão entendendo, alcançando em Deus, sendo edificada em Deus, sendo fortalecida em Deus. Então você precisa entender. Isso é bem claro. Eu queria que você abrisse comigo no livro de Isaías. Eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite. Amém? Vamos trabalhar um pouquinho aqui nessa noite. Glória a Jesus. Como o Senhor é bom. Isaías capítulo 1, irmãos. Eu acho que vocês já leram isso muitas vezes, mas nunca entendeu. É verdade? Pode ser que você já leu isso aqui, já ouviu muitas vezes, mas nunca entendeu. Mas hoje você vai entender. Isaías 1. Isaías capítulo 1, verso 2. Amém? Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Ouça, ó céus, preste atenção ou escute, ó terra, pois o Senhor falou. O Senhor falou. Aí diz assim: criei filhos e o fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a sua manjedoura, ou a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada entendem.
Prestou atenção? Israel, aqui nesse livro aqui, Isaías está profetizando, está falando. E ele está dizendo, ele está falando para o Senhor, e ele está dizendo, o Senhor está dizendo, Deus está dizendo, ouve-me, ó céus, para a gente dar ouvido o que os céus falam. Ouve-me, ó céus, e depois diz, preste atenção, terra. Quando Deus fala terra, Ele está falando pessoas, Ele não está falando a terra, matéria. Então Ele diz assim, preste atenção, em outras palavras, como Ele está dizendo assim, preste atenção, moradores da terra. Preste atenção nisso. Ele diz assim, criei filhos. Ele diz, criei filhos. E ele diz assim, e o fiz crescer. E aí ele diz, mas, o que é que acontece? Ele diz, mas eles se revoltaram contra mim. Aí ele vem e diz assim, o boi conhece o seu dono, e o jumento a sua manjedoura, mas Israel nada sabe, ele diz aqui, e nada entendem. Só por falta disso. O que é que eu quero que vocês compreendam aqui nessa noite? Se uma pessoa não entender quem é Deus, se uma pessoa não compreender quem é Deus, ela não pode receber nada, ela não pode ser abençoada, ela não vai adorá-lo, porque ninguém vai adorar ninguém ou alguma coisa que não conhece e que não entende. Então eles não vão fazer isso. Então o que a gente tem que prestar atenção aqui é nessa palavra. A gente precisa ter entendimento, a gente precisa ter entendimento, e a gente precisa conhecer o Senhor. Então eu tenho que abrir a minha mente para conhecer o Senhor, eu tenho que parar. Eu sou uma pessoa inteligente, você também é uma pessoa inteligente. Você não está aqui para sentar numa cadeira dessa e ficar basicamente cantando, louvando e sair daqui sem nenhuma mudança na sua vida, sem nenhuma transformação na sua vida. Você não está aqui para viver os dias todos os dias da sua vida na mesmo jeito e da mesma forma e da mesma coisa, e retornar para a sepultura, e da sepultura retornar para os céus, ou para onde o Senhor, ou para onde você for, sem nenhuma mudança, sem nenhum marco na tua vida, sem nenhuma história na tua vida. Deus não te colocou aqui para isso. Deus te colocou aqui nessa terra para fazer a diferença e para te abençoar, para você ser transformado, para você ser mudado, para você ser restaurado, e para você entender que você é a imagem e a semelhança dele. Amém? Você tem o mesmo caráter que ele, você tem a mesma imagem dele, a mesma semelhança dele. Então ele colocou você aqui nessa terra com esse objetivo. Deixa eu te dizer uma coisa, de o representá-lo. Amém? Você, ele está dizendo, criei filhos, você é filho. Deixa eu te dizer, só um filho. Quem é pai aqui? Ou mãe? Preste atenção. Só o seu filho revela quem é você. Só um filho pode revelar o pai. Só o filho mostra as características do pai. Você pode prestar atenção, se você estiver com seu filho, e no crescimento do seu filho, ele vai limitar. Ele vai pegar tudo o que você faz, e hora ou outra você vai ver ele fazendo a mesma coisa que você faz. Você vai ver. Então nós temos um pai. Então Deus tem que ser revelado, Deus tem que ser mostrado para as pessoas. Deus é espírito, ninguém consegue vê-lo, ninguém consegue visualizá-lo. Então ele espera que eu e você o mostre. Então quando Deus olha para você, ele acredita em você. Quando Deus focaliza em você, ele acredita que você é filho dele, e ele acredita que você tem condição de revelá-lo. Ele acredita que você tem condição de mostrar quem é ele para outras pessoas. Como que é isso? Eu sou como filho, eu tenho que revelar quem é Deus. Como que eu faço isso? Deus, eu tenho que revelar Deus em todas as dimensões. Deus é um Deus de multiformas.
de muita sabedoria, de muito entendimento. Então eu tenho que revelar a Deus em tudo nessa terra. Em tudo eu tenho que revelar a Deus. E para eu revelar e para mostrar a Deus, eu preciso de entendimento. Eu preciso de quê? Eu preciso conhecer quem é esse Deus, para eu poder revelá-lo. Para as pessoas poderem conhecer também quem é Ele. Então essa é a minha missão, essa é a missão da igreja. Então quando você chega aqui, que você senta aqui e que você ouve aqui, você vai aprender a revelar o Deus que você serve, ou o seu Pai. E o Pai tem todo o prazer em te abençoar, todo o prazer em te fortalecer. Então você precisa e eu preciso, nós precisamos de entendimento, para recebermos esse entendimento e revelarmos o Senhor verdadeiramente. Mas sabe o que é que acontece? É que muitas vezes, irmãos, Deus está falando com você, Deus está ministrando em você, Deus está abençoando você, Deus está trazendo uma palavra para você, e você está aéreo, não presta atenção, não entende o que Deus está fazendo, e começa a seguir pelas suas próprias vontades, seus próprios desejos, os seus próprios caminhos, fazendo dos próprios jeitos. E Deus diz: não, não é assim, não se revolte contra mim, faça o que eu estou dizendo. É como eu dizer, eu sou o seu dono, então você tem que me conhecer. Você não pode se revoltar contra mim, você tem que me conhecer. E aí Deus fala isso. Então eu quero te dizer uma coisa nessa noite: você precisa de entendimento. Amém? Diga assim para o seu irmão: você precisa de entendimento. E assim, só o entendimento mudará a tua vida, restaurará a tua vida. Dê um pulinho mais para frente em Isaías 5. Deixa eu dizer para você o que é que acontece quando uma pessoa não tem entendimento. Estou te falando coisas nessa noite aqui bem simples, mas que pode mudar a tua vida, transformar a tua vida, deixar a tua vida, né, tua vida mais elevada em Deus, e você chegar a um alvo mais elevado em Deus. Amém? Preste atenção, você vai prestar. Então falta o que para a gente? Entendimento. Deus diz que falta entendimento. Se eu não tiver entendimento, você vai ver o que é que acontece com quem não tem entendimento. As pessoas que não têm entendimento e que não entende, que não compreende quem é Deus, você vai ver o que vai acontecer. Capítulo 5 de Isaías, verso 13. Olha só o que acontece com quem não tem entendimento. Portanto, o meu povo vai para o cativeiro por falta de entendimento. A elite morrerá de fome e as multidões de sede. Prestou atenção aqui? Olha o que ele está dizendo. Eu estou falando que Isaías está profetizando que o povo prevaricaram contra ele, erraram contra ele, fizeram as coisas erradas contra Deus. Deus está dizendo: ouve, ó céus, presta atenção, terra. Deus está falando, irmãos. Deus está dizendo: ó, ouve, céus, presta atenção, terra. É Deus que está falando. Criei filhos, fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Aí ele diz que tudo isso foi por causa do entendimento. Aí ele diz assim: a pessoa que não tem entendimento, ele está dizendo aqui, ó, que é levado ao cativeiro. A pessoa que não tem entendimento, irmãos, ela vai para uma prisão. E não é uma prisão física, é uma prisão espiritual. Ela entra numa prisão espiritual e ela não pode sair. Todas as pessoas que entram numa prisão espiritual, elas ficam aprisionadas. E por elas estarem aprisionadas, e essa prisão que as pessoas são levadas, é justamente porque falta nessas pessoas entendimento, e falta nessas pessoas conhecimento de quem é Deus. Por faltar conhecimento de quem é Deus, ele diz: o meu povo vai ser aprisionado, o meu povo vai para o cativeiro. Não é outra pessoa, não é ninguém, não é pessoa da terra. Deus está dizendo: é o meu povo. Isaías capítulo 5, verso 3, dizendo: o meu povo vai para o cativeiro, por falta de entendimento, eles vão para o cativeiro.
Eles vão ser aprisionados. O que é que vai acontecer? Vai estar preso, vai ser preso. E ali eles vão servir como escravos. E ele diz assim: a elite, mesmo a elite, que se diz que é povo de Deus, é elite, e não tem entendimento, ele diz assim: vai para a miséria. Aqui. Depois você pode ler aqui para você ver, ó. A elite ou os nobres vão para a miséria. Vão para a miséria. E ele diz assim: e as multidões, ele diz assim, vão ter sede e ter fome. Então deixa eu te dizer aqui: a falta de entendimento te leva para a miséria. A falta de entendimento te leva para passar fome e sede. A falta de entendimento e de conhecimento de quem é Deus leva as pessoas para a miséria e leva as pessoas para passarem fome. E leva as pessoas para serem aprisionadas. Então eu quero que você preste atenção nessa palavra nessa noite. Entendimento dentro do Evangelho é tudo. Mas se você entender, Deus mudará a tua vida. Se você entender quem é Deus, Deus fará da tua vida e colocará você para dar um salto. E sabe o que é que acontece? Todos os verão. Todos contemplarão uma pessoa de entendimento. Todas as pessoas vão ver com seus olhos e vão contemplar e vão dizer: está aí o segredo. Você vai ver como as pessoas vão, o que é que vai acontecer. Você vai ver rapidamente as coisas mudando na vida de pessoas que entendem e que conhecem o Senhor e que sabem quem é o Senhor. Deixa eu te dizer, irmãos, o lugar da mudança é em Deus. Sabia? O lugar da mudança não é com um pastor. O lugar da mudança de uma pessoa não é com o irmão. O lugar da mudança é em Deus. O lugar da mudança, se eu quero mudança, se eu quero transformação, eu deixo todo mundo. Se eu quero mudança, eu deixo meus colegas, eu deixo meus amigos, eu deixo as pessoas que eu conheço e eu vou para Deus. E eu fico em Deus. E por eu ficar em Deus, eu sou transformado. Eu sou mudado. E o que é que acontece? E por eu ser mudado e por eu ter entendimento, Deus começa a me abençoar. E eu começo a desfrutar de tudo que Ele tem para mim. E você sabe o que é que acontece? Todas as pessoas começam a ver a glória de Deus em mim. Você é a mesma coisa, você vai para esse lugar, o lugar da mudança, o lugar da transformação, e você é mudado. Deus muda a tua vida, Deus transforma a tua vida, e todas as pessoas que estão ao teu redor começam a ver a glória de Deus em você. As coisas começam a mudar para a tua vida. Deus é um Deus assim, irmãos, de multiforme, de muita sabedoria, entendeu? Ele quer o melhor para você. Então não adianta eu dizer aqui, não adianta eu dizer para você: ó, faça uma campanha de 7 dias que Deus vai te abençoar. Não, Ele não vai te abençoar. Ele só vai te abençoar se você entender. Se você for para um lugar e ficar com Ele, entender que você tem que ficar com Ele, e se você tirar tempo com Ele. Deixa eu te dizer, quando você não entende quem é Deus, você não entende quem é Jesus. As multiformes de Jesus. Jesus, ele tem, irmãos, ele veio aqui como uma criancinha. Isaías capítulo 9, você pode ler. Ele foi dado, veio aqui como uma criança. Você chega em Mateus também como uma criança. Depois, quando você vai ver em Mateus mais na frente, Jesus está ali caminhando, vivendo ali tranquilamente. Depois você vê, Jesus morre e ressuscita, e depois Jesus é dado como o Cristo vivo. Se você não entender as dimensões de quem é Jesus, você vai ficar toda a vida vivendo uma vida errada. Deixa eu te dizer, o Cristo que nasceu, o Jesus que nasceu de Maria, ele não está mais aqui. E você precisa entender isso. Aquele que morreu na cruz, aquele que foi crucificado, ele não existe mais.
Aquele que um dia morreu por mim, por você, já foi. O que existe agora é o Cristo ressurreto. E se você não tiver entendimento, você fica toda a vida com aquele da cruz. E você caminha toda a vida com aquele que foi filho de Maria, que nasceu de Maria. E aquele não pode te abençoar. Aquele morreu por você. Mas o ressurreto está à direita do Pai para te abençoar e para me abençoar. E se você não entender essas coisas, você não pode desfrutar. Então você nunca vai ver aquele Cristo que caminhou como um judeu ali, aquele Jesus que andou e que caminhou naquela terra, se apresentar para nós hoje. Você nunca vai ver. Quando você quiser ver, quando você for buscar a Ele e for buscar o Senhor e ficar ali com Ele, quem vai se apresentar para você é o ressurreto. É o Jesus ressurreto. Sabe quem é que vai se apresentar para você? É o Cristo do cabelo branco, olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente. É esse que vai se apresentar. É esse que vai se mostrar. É esse que vai estar para a igreja. E é esse que vai transformar a tua vida. E é esse que vai mudar a minha vida. E é esse que está dentro de mim, dentro de você. Não é o da cruz já foi. Amém? Então, se eu ficar acreditando, irmão, se eu fizer a minha oração, presta atenção, e se eu fizer a minha oração a Jesus, e eu ficar contemplando nas minhas orações, ou colocar uma imagem dentro de mim, daquele Cristo que morreu, e ficar orando e contemplando aquele Cristo, aquele homem que morreu ali na cruz, eu não vou receber nada, porque maldito é todo aquele que foi pendurado no madeiro. Aquilo ali, aquele Jesus, ele se tornou maldição no meu lugar e no teu lugar. Então ele foi maldito no meu lugar e no teu lugar. Eu preciso entender isso. Eu tenho que levantar os meus olhos e romper os céus e ver o que está sentado com Deus. A minha oração agora é assim: eu vou romper os céus e olhar para aquele que está sentado com o Senhor. Aquele é que vai liberar para mim toda a bênção, tudo que eu preciso. É que vai liberar. É esse Cristo. E se eu não tiver esse entendimento, se eu não compreender essas coisas, eu vou ser aprisionado. O que é que vai acontecer comigo? Eu vou estar caminhando na igreja, daqui a 10, 12 dias, um mês depois, eu vou cair. Por quê? Porque eu não tenho firmeza. Porque eu não sei quem eu sou. Eu não tenho entendimento. Então as primeiras ventos e vendavais que vier contra a minha vida, vai me derrubar. Porque eu não sei quem eu sou. Mas quando eu sei quem eu sou, quando eu entendo quem eu sou, quando eu compreendo isso, a minha vida é transformada, a minha vida é mudada. Por quê? Porque Ele é, irmãos, a rocha viva. Amém? Cristo é a rocha e nós somos as pedras. E quando nós nos unimos e nos juntamos, cada uma pedra dessa que se junta vai formar um edifício espiritual. Nós vamos formar um edifício espiritual. Isso é a igreja. É isso que Deus está fazendo conosco nesses dias. Amém? Então diga para o seu irmão: o lugar da mudança é lá no teu secreto. Diga assim: é no teu secreto com Deus. Diga para ele assim: não é aqui, é com Deus, irmãos. Amém? Se Deus não te mudar, ninguém mais te muda. Se Deus não te transformar, ninguém mais te transforma. Você só é mudado por Ele. Então você precisa conhecer o teu dono. Diga para o seu irmão assim: ó, o boi conhece o seu dono. Diga assim: você precisa conhecer o seu. Amém? Amém? Porque quando eu conheço, eu sei quem Ele é.
Ele também sabe quem eu sou. Não há erro. O boi conhece o seu dono. Amém? Então não tem erro. O boi nunca vai se confundir. Eu não sei porque Jesus Isaías faz essa comparação entre Deus e ele, que diz que o boi conhece o seu dono, e diz que Israel não conhece o Senhor. Não há erro, irmãos. Quando nós conhecemos o nosso dono, nós não erramos. Quando nós conhecemos e sabemos a quem nós servimos, quem é o nosso dono, não há erros nas nossas vidas. Nós podemos ser abençoados. Me diga uma coisa: falta comida para um boi que você é dono? Você deixa faltar? Deixa ou não? Se você tem um animal, um boi, e você o cria, você vai deixar ele ficar com fome? Deixa, irmãos. Então, quem está em Deus pode viver uma vida de miséria? Não pode. Não tem como. Quem está em Deus, irmãos, tem que ser transformado, tem que ser mudado. Amém? As coisas têm que mudar para a sua vida. Pega no seu irmão e diga assim: as coisas têm que mudar para a sua vida. Diga assim: você não é essa pessoa, não. Deus quer te tirar daí e quer te botar no lugar mais alto, para você mostrar a glória dele. Amém? As pessoas ficam: mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Como Deus está dizendo, é você que tem que mostrar. É você que tem que mostrar a glória de Deus. A glória de Deus, irmãos, ela está contida em pessoas. Está contida em pessoas. Então quem tem que mostrar a glória de Deus sou eu. Quem tem que mostrar a glória de Deus, você. E Deus está te chamando aí: sai daí, viu? Sai daí, vem para um lugar mais alto. Sai desse lugar, sai dessa prisão, vem para um lugar mais alto, né? Solta, sai de dentro, sai das tuas emoções, sai dessas prisões emocionais, sai dessas prisões da alma, sai desse negócio, sai desse lugar. E Deus diz: vem para mim. Amém? Vem para mim, fica comigo para eu te abençoar. Glória a Deus. Então, irmãos, é isso aí que a gente tem que fazer. Amém? Glória a Jesus. Quem está entendendo nessa noite? Amém. Irmãos, quando você entende a palavra de Deus, você está se preparando para andar com Ele. Quando você entende, quando há entendimento em você, você está se preparando para andar com Ele. Se preparando para andar com o Senhor. Glória a Deus. Só é entender, irmão, para estar se preparando para andar com Ele. Eu queria ler outro texto da palavra de Deus. Amém? Eu quero que vocês vão comigo lá em Malaquias. E quando a gente vai para o livro de Malaquias, todo mundo só pensa que é dízimo. E eu vou botar em Malaquias 3. E é lá mesmo, hein? Malaquias, se você for ler Malaquias 3:10, você vai ver o que lá? Mas não é ali não. É Malaquias 3:17. Livro de Malaquias, capítulo 3, verso 17. Diz assim, ó. Isso é o Senhor que fala assim. Ele diz assim, ó: no dia em que eu agir. Está vendo aí? Deus está dizendo: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Glória a Deus, irmãos. Ó, o que Deus está dizendo? No dia em que eu agir, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai
tem compaixão do filho que lhe obedece, ou do filho que lhe serve. Quem prestou atenção aí? Quem entendeu isso aí? Você entendeu? Muitas vezes você chega na igreja, irmão, senta e não entende. E por isso que a sua vida não muda. E por isso que Deus não tem condição de mudar você, de transformar você. E você vai ter que prestar atenção no que Deus está falando com você. Deus está dizendo que no dia que Ele agir, sabe o que é que significa isso? Há um tempo de Deus na sua vida. Tem um tempo de Deus para a sua vida. E Ele está dizendo assim, ó, no dia em que eu, aqui nessa versão minha, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Quer dizer, ninguém toca. No dia em que Deus agir, Ele está dizendo, eles serão o meu tesouro, você é o meu tesouro pessoal. Ninguém te toca, você é o meu tesouro pessoal. Você me pertence. Amém? Você é meu, você me pertence. Você é um tesouro, você é algo separado para mim. Eu te separei para mim. E você é um tesouro pessoal. Aí ele vem e diz assim, ó, e terei, é o que diz assim, irmãos, presta atenção aí, ó. E diz assim, e terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece, ou do filho que lhe serve. Presta atenção, Deus só terá compaixão, presta atenção, Deus só terá compaixão, aqui irmãos, aqui ó, Deus só terá compaixão, o pai só terá compaixão de um filho que lhe obedece, ou um filho que lhe serve. Então Deus está dizendo, ó, terei compaixão deles, e terei compaixão de um filho que lhe obedece, de um filho que lhe serve. Então eu quero te dizer, ó, filho, irmãos, é forte. Então tem pessoas que entram na igreja e dizem assim, eu sou filho de Deus. Eles dizem isso, eu sou filho de Deus, e eles não querem fazer mais nada. E eles querem que o pai abençoe tranquilamente. Por quê? Porque falta entendimento. Então uma pessoa entra na igreja, pertence a Cristo, chega na igreja ali e quer ser abençoado de qualquer jeito, quer ser abençoado de qualquer forma, quer levar as coisas de qualquer jeito, mesmo sendo filho. Deus está dizendo aqui, Deus está falando aqui que Ele só tem compaixão dos filhos que obedecem a Ele. Deus está dizendo que Ele só tem compaixão dos filhos que servem a Ele. Não é porque é filho, irmãos, que não vai servir o pai. Muito pelo contrário, porque é filho, tem que servir o pai. Quem é filho de Deus aqui? Tem que servir o pai. Tem que ter o quê? Entendimento. E você sabe o que é que acontece? Nós partimos para as nossas coisas, nós corremos para fazer as nossas coisas, mas Deus está dizendo que tem que servir. O filho tem que servir, o filho tem que servir, o filho tem que obedecer o pai. Por que isso, pastor? Porque Ele disse que você é um tesouro pessoal dele. Deus te tem como um tesouro pessoal. Deus me tem como um tesouro pessoal. E Deus espera de mim que eu sirva. Como filho, Ele espera que eu sirva. E eu tenho que servi-lo. E eu tenho que servir o Senhor. Eu tenho que mostrar isso para o Senhor. Eu tenho que viver uma vida correta e servir o Senhor. Aí o Senhor vai dizer uma coisa, presta atenção aqui, para você entender isso. Aí Ele vai dizer assim, ó, no verso 18: então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio. E diz aqui, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém?
Então o que é que acontece? Olha só, Deus está dizendo assim, você precisa prestar atenção. Deixa eu te dizer aqui, é que você não pode fazer nada sem Deus não te mandar. Nada você pode fazer sem Deus te mandar. Deus diz assim, agora você vai ver. Então, vocês vão ver a diferença. Deus está falando para mim e para você. Ele diz, vocês vão ver a diferença do que serve a Deus entre o justo e o ímpio, do que serve a Deus e do que não serve. Você sabe o que é que Deus está dizendo? Que você não pode abençoar ninguém que o serve, que não serve a Ele. Que você não pode fazer nada por ninguém que não honra o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não abençoo ninguém que não honra o reino de Deus. Eu não abençoo ninguém que não serve ao Senhor, que não faz pelo Senhor. Eu não abençoo ninguém que não é fiel ao Senhor. Você sabe por quê? Porque Deus mesmo fala comigo. Deus mesmo me diz, fez aí, veja a diferença. Observe quem serve e quem não serve. Observe quem é justo e quem não é ímpio, e quem é ímpio. E você sabe o que é isso? É no povo de Deus. Então, se você não tiver entendimento, você sai fazendo um bocado de coisa e ajudando uma multidão de pessoas sem Deus ter mandado se ajudar. E você ainda diz que é Deus que está te mandando. Não é Deus. Você tem que ver a palavra e entender a palavra para fazer as coisas. Se você não tiver entendimento, você está fazendo coisas sem Deus mandar você fazer. Criei filhos e sabe o que é que acontece? Se revoltaram contra mim, fizeram coisas que eu não mandei. Então, irmãos, muitas vezes nós estamos diante do que? Quando a gente está diante de uma igreja do oba-oba, ou diante do mover, a gente salta, pula, dá glória a Deus, se enche do poder de Deus, se enche da unção de Deus, faz tanta coisa, irmãos. E na maioria das vezes, nunca é transformado, nunca é mudado. Porque o salto, o pulo, o choro não muda ninguém. Deus não trabalha por emoção. Deus trabalha por propósito. Então não fique impressionado com emoção. Deus não trabalha por emoção. Deus trabalha por propósito. Amém? Deus trabalha por propósito, irmãos. Então, quando Deus estiver te abençoando, entre para dentro do propósito. Corra para dentro do propósito. Tem pessoas, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tem pessoas que a gente vai lá, e você mesmo aqui, e dá uma cesta básica àquela pessoa. Porque está faltando na casa daquela pessoa. Você vai lá e dá uma cesta básica a ela. E ela pega aquela cesta básica. Aquela cesta básica que você está dando àquela pessoa, ou que você está praticando justiça. Você está sendo uma pessoa justa. Mas o que é que você está fazendo? Quando você está dando uma cesta básica a uma pessoa, você não está praticando uma obra social. Porque a obra social todo mundo pratica. O católico, o espírita, tudo que tu pensar aí, eles fazem, e se possível faz melhor do que o crente. Mas quando você dá uma cesta básica a uma pessoa, e que você está dando aquela cesta básica a uma pessoa, você está apontando para ela e mostrando para aquela pessoa que aquela situação de miséria não é a situação dela. E você está dizendo para ela, sai desse lugar de miséria. Sai daí, porque o teu Deus não é um Deus de miséria. É diferente quando você dá na prática da justiça, e quando você tem entendimento, você dá assim. Você dá e diz, sai daí, nunca mais.
você vai precisar, ninguém vai precisar de estar te dando cesta básica. Não, agora é você que vai dar. Sai desse lugar de miséria. Sai daí e vem, né, para o teu Deus. Vem para aqui, vem para o teu Deus. Fica aqui com o teu Deus, recebe isso. Irmãos, Deus quer colocar vocês em lugares altos. Deus quer te colocar em lugares altos. Deus quer te colocar para abençoar e não para ser abençoado. Deus quer encher os teus celeiros. Deus quer o melhor para a sua vida, o melhor para a sua vida. Como é que é isso? Você tem que ter entendimento. Deus quer o melhor para você. Você é o tesouro. A Bíblia diz que você é o tesouro pessoal de Deus. Você entende isso? Ele diz que você é o tesouro pessoal dele. Então Deus tem um propósito com a tua vida. Deus tem um propósito com você. Deus tem um propósito de lhe abençoar. Então, em nome de Jesus, você vai se levantar. Você vai sair dessa situação. Você vai sair desse problema. Você vai sair dessa dificuldade. E você vai dizer: isso não é para mim. Amém? Se tiver nas dívidas, o que é que vai dizer? Isso não é para mim. Vai sair também. Vai sair de tudo isso. Irmãos, deixa eu te dizer para você entender uma coisa. Pastor, o que é prisão? Um homem que está devendo, ou uma mulher que está devendo a todo mundo, está preso. Uma pessoa que deve a outra pessoa está presa. Está num cativeiro. Está aprisionado. O que é que Deus quer isso? Não, Deus quer lhe tirar. Deus quer. Falta o quê? Falta entendimento para você. Você entender quem é seu Deus. A Bíblia diz: ó, você é posto por cabeça e não por cauda. Se é colocado, o meu povo é cabeça e não cauda. O meu povo vai emprestar muita gente, nunca tomar emprestado. Você já viu isso? O povo mais endividado que tem é os crentes. Não é verdade, irmãos? Vocês conhecem crente endividado? Conhece ou não conhece? Eu conheço. É o povo mais endividado que tem. É o povo que mais deve nas lojas. É o povo que mais deve. Eu estou falando aqui, irmão, realidade para você. E aí chega no lugar desse, levanta as mãos e adora a Deus. Que Deus é esse que você adora? Que Deus é esse que você serve? Que pai é esse, dono da prata e do ouro, que você está devendo? Que Deus é esse? Que Deus é esse que você corta uma volta no comércio, você pula para o lado de cá, porque aquela loja ali você deve para ele não lhe ver você passar? Não é assim? É assim, irmãos. Aqui está devendo, aqui tem muitos anos devendo aqui, passa por cá, ó, para não ver lá, porque se vê já sabe. Ainda diz: ó, lá vai o crente. Tem glória de Deus nesse lugar? Por isso que eu estou dizendo, o que é que acontece? Você precisa ir para Deus, porque quando você está lá com Deus, lá é o lugar da mudança. Lá é o lugar da transformação. Lá Deus vai falar com você, e a palavra que Deus vai dizer para você é assim: tome vergonha e pague a quem você deve. E se for compassivo, se não tiver controle, ele vai dizer: se controle, tenha domínio próprio. Não fique comprando as coisas se não tem condição de pagar. Eu não compro nada se eu não tenho condição de pagar. Não compro nada. Tem mais ou menos 3 anos que eu estou sem um sofá em casa. Não comprei. Por que eu não comprei? Porque se eu comprasse eu ia me enrolar. Eu não ia ter como pagar. E eu não quero sujar o nome do Senhor. Se eu me sujo, eu sujo o Senhor, porque eu sou filho dele. Então eu tenho que fazer valer a pena o sacrifício de Cristo e dar um bom testemunho diante de todas as pessoas que me veem. As pessoas têm que olhar para mim e olhar para você e dizer assim: aí está um homem honesto,
Aí está uma mulher honesta. Aí está uma pessoa de Deus. Está uma pessoa que serve a Deus. Está uma pessoa que representa a Deus. Vai chegar, irmãos, para a gente. O Evangelho é ajuste, irmãos. O Evangelho é ajuste nas nossas vidas. O Evangelho não é salto, não é pulo, não é grito de alegria. Embora nós temos nossos momentos desses. Nas nossas vidas nós temos esse momento. E nós podemos ter esse momento. Ontem mesmo nós estivemos aqui à noite. Nós passamos aqui à noite. Ficamos aqui de 9 horas. Eu mesmo cheguei aqui às 9 horas. Nós ficamos aqui de 9 até... Que hora ela quer, Neto? Sim. 5h30 para 6 horas da manhã aqui, adorando a Deus. Aqui, esse lugar aqui estava cheio de irmãos adorando a Deus. Fazendo uma vigília adorando o Senhor. A gente ficou aqui à noite adorando o Senhor, honrando o nome dele, adorando ele, em secreto com ele. Alguns irmãos adoraram, ouviram a palavra, a gente ministrou e foram embora. E depois nós ficamos. Irmãos, quando foi um momento, quando deu duas horas da manhã mais ou menos, né? Quando deu 2 horas da manhã, ele chegou. Ele chegou no lugar. 2 horas ele chegou aqui da manhã. Nós ficamos esperando. Sabe quem chegou? Ele. Antes a gente só estava ali buscando com entendimento. Mas 2 horas ele chegou ou não chegou, Thales? E eu não posso contar para vocês, porque se vocês contar, um homem quando ele está nos céus, se você olhar para ele, ele é louco. Mas 2 horas ele chegou aqui, com um pezão de latão reluzente, pisou nesse lugar. Nós vimos a glória dele aqui nesse lugar. Tomou esse lugar, tomou o ambiente aqui. Deus tomou o Neto aqui, e umas risadas aí. E quem olhasse dizia que era uma loucura. Eu fiz coisa ontem, irmão. Vocês estão me vendo pregando numa consciência, num perfeito estado. Se vocês me vissem aqui ontem, vocês diziam: esse pastor é doido. Quem é esse homem? Da forma que eu estou aqui hoje. Quem me viu foi os meninos, não foi? Como foi que eu estava antes, irmão? Vocês entenderam? Ontem eu estava cheio da glória de Deus. E eu não sabia, irmãos, o que fazer. Deus só me revelava os céus. Para vocês terem ideia, eu vi Jesus. E fiquei com ele aqui 2 horas da manhã. Buscando a ele, né? A gente buscando a ele. Ele apareceu aqui. Entrou nesse lugar. O ressurreto. O que João viu, eu vi. Aqui nesse lugar. E comecei a falar para os meninos. Não foi isso, Neto? Foi isso, Thales? O pessoal que estava aqui. Ele foi tomando aí, ó, tomando todo mundo. Ele, o ressurreto. Aquele do pé de latão reluzente. Olhos como chama de fogo. Cabelo branco. Alvo como a neve nesse lugar. Quem diz o povo? Jesus grandão nesse lugar. Todo poderoso nesse lugar. Sabe por quê, irmãos? Entendimento. Voltando para uma adoração a Ele. Quando a gente vem para um lugar desse adorar, eu falei até com os irmãos, quando eu falo com vocês que a gente vai ter uma vigília, as pessoas não entendem, não sabem nem o que é um vigia. Não sabem nem o que é um vigia, não entende. Disse: irmão, nós vamos ter uma vigília nessa noite. Nós vamos passar uma vigília aqui nessa noite. E nós vamos ficar aqui, nós vamos ficar aqui até ele chegar, irmão. E a gente tem que ficar aqui adorando até ele chegar. Se a gente sai da presença, a gente não recebe. Ele chega e a gente não vê. Então eu vou te dizer uma coisa: não seja igual Tomé. Tomé perdeu a primeira reunião de 12. Quando Jesus chegou, ele não estava. Jesus chegou no lugar e disse assim: Pai seja convosco. Só tinha 11, Tomé não estava. E Jesus olhou e perguntou por ele: cadê Tomé?
Ele não estava. Porque ele não estava, Jesus, pela misericórdia, voltou outra vez. Outros dias que ele estava reunido. E quando os discípulos falam, os discípulos seguem falar com ele: ó, o mestre esteve aqui. Ele esteve aqui, ele entrou aqui, falou conosco, partiu o pão, nos deu a ceia. Não, se eu não ver a mão, eu não acredito. Se eu não ver, eu não acredito. Aí ele voltou. Quando ele voltou, Tomé estava. E quando Tomé estava, para o incrédulo, ele fala assim: está aqui minha mão, coloca o teu dedo. E está aqui os meus pés. E aí quando ele viu que colocou, ele gritou: Deus meu e Senhor meu. E adorou a Deus. Então o que é que eu quero dizer? Não perca essas oportunidades, essas reuniões. Não perca esse mover. E fica ali esperando Deus vir. Amém? Porque Ele vai vir, irmãos. E quando Ele vier, Ele vai tocar todo mundo. Todo mundo. Todo mundo é tocado, irmãos. Todo mundo é abençoado. Todo mundo Deus faz. Deus faz por todo mundo. Deus abençoa todo mundo. Amém? Vamos honrar o Senhor, glória a Deus. Vamos honrar, irmãos. Vamos honrar com as nossas vidas o Senhor. Vamos adorar a Ele. Vamos honrar o nome dEle. Amém? Não deixe ninguém falar de você aí fora, não. Amém? Não deixe ninguém apontar o dedo para você e falar mal de você. Não, não deixe não. Você é um filho de Deus. Não deixe ninguém fazer isso. Não envergonhe o Senhor, não. Não deixe ninguém falar de você por bem. Não deixe ninguém chegar e falar isso. Não deixe ninguém apontar o dedo e dizer que você deve, que você não paga. Não, corrija. Se você estiver devendo, corra amanhã e converse com essas pessoas. Vá na loja, seja sincero. Diga: eu não tenho condição de te pagar. O dinheiro não deu. O que é que você pode fazer por mim? Eu não sou uma pessoa enrolada. Eu quero te pagar. O que é que você faz por mim? Divida para mim. Coloque mais em condição. Bote um juro. Eu vou pagar para você. Eu não quero ser essa pessoa. Corra e faça isso com as pessoas. Deus vai te dar graça para fazer isso. E você vai viver uma vida correta. Uma vida que vai honrar o nome do Senhor. Você vai viver uma vida de honestidade. Um dia tinha um rei, capítulo 20 de 2 Reis. Um rei adoeceu. E Deus tinha já deixado que ele ia para a sepultura, ia morrer. Quando o profeta chegou e falou: ó, ordena a tua casa que tu vai morrer. O rei Ezequias, ele virou para a parede, colocou o rosto na parede e disse: Senhor, eu tenho andado. Você vê o que é respaldo. Ele disse: Senhor, capítulo 20 verso 3 de 2 Reis, ele disse: Senhor, eu tenho andado diante de ti em honestidade, fidelidade e integridade. Eu tenho andado diante de ti em honestidade, fidelidade e integridade. E o rei, ele ia morrer. Aí antes de Isaías sair do pátio, a palavra do Senhor veio a Isaías e diz assim: diz a ele que eu darei mais 15 anos de vida a ele e curarei a sua enfermidade. Por que isso, irmãos? Por causa de honestidade, integridade e fidelidade. 3 coisas nesse rei: honestidade, fidelidade e integridade. Então Deus espera de mim, espera de você isso. Amém? Glória a Deus, está entendendo? Então a gente precisa entender. Então o que é o Evangelho? É isso. O que é o Evangelho? O que é uma pessoa sem Evangelho? É uma pessoa transformada, irmãos. É uma pessoa que honra seus compromissos, que vive corretamente, que obedece ao Senhor. Ele diz assim, que aqui ele fala aqui, que se obedecer a Ele, é filho. Ele quer filhos que o obedecem. Amém? Pega lá, irmãos, né? Corrige. Maridos, amem as suas esposas. O Senhor manda os maridos amar suas esposas, dá até a vida se for possível por ela. Esposa, honre os seus maridos. Obedeça aos seus maridos. Obedeça a eles. Ontem mesmo a irmã veio para aqui
Aí o marido disse assim para ela: ó, tu tem que retornar 12 horas. Retorne 12 horas. Porque o seu marido te liberou até 12 horas. Ora até 12 horas. E volte 12 horas para casa. Você vai estar honrando o Senhor. Quando o marido te liberar, não, você pode ir para a igreja. 10 horas esteja em casa. 10 horas esteja em casa. Amém? E você vai ver, Deus vai te honrar, vai te abençoar você, abençoar seu marido, abençoar sua família, abençoar seus filhos. Vai fazer coisa extraordinária para você, só por causa da obediência. Quem é filho, obedece. É isso que é evangelho, irmão. Isso é que são verdades dentro do evangelho, amém? É isso que Deus quer fazer conosco, essas verdades que Deus trabalha nas nossas vidas. Glória a Deus. É isso que Deus quer fazer, irmãos. É isso que Ele vai fazer nas nossas vidas. É isso que Ele vai ajustar as nossas vidas, trabalhar nossas vidas, né? E nos levar para esse nível, né, mais alto nele, de adoração a Ele. Amém? Glória a Deus. Então é assim que Deus vai continuar trabalhando no nosso coração, ministrando as nossas vidas. Hoje vocês me viram pregar assim. Eu não prego assim, né, irmão? Vocês me veem debaixo de uma unção, de mover muitas vezes, uma palavra profética. Mas hoje Deus colocou isso no meu coração para falar para vocês, para ajustar assim as nossas vidas, porque Deus vai fazer coisa grande nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé para a gente agradecer a Deus.